Meus amados, então vamos para a palavra. Vamos para a palavra do Senhor. Hoje, eu quero lembrar que no dia 15 foi o Dia Internacional do Homem. Nós estamos procurando resgatar a importância de ser homem à luz da palavra de Deus. E você vê que essa data não tem sido muito lembrada e celebrada, como outras datas, que eles passam o mês inteiro, falam o tempo todo. Essa nem no dia uma passagenzinha na TV tem. Já perceberam? Porque a imagem do homem tem sido desconstruída por inúmeras ideologias humanas dos nossos dias. Tem sido atacada. E infelizmente, o que você vê como homem na TV, há uma imagem completamente distorcida. Mas isso é homem? O que é isso? Vivemos dias assim muito complicados. Só que Deus, quando nos fez, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Só que alguma coisa aconteceu com essa imagem e semelhança. Então hoje eu quero relembrar isso e celebrar o homem segundo o padrão bíblico. O homem segundo o coração de Deus. O homem que Deus sonhou e projetou e que colocou sobre ele a sua imagem e a sua semelhança. Como é o homem aos olhos de Deus? Quando eu estive refletindo a respeito disso, isso gerou muito temor no meu coração. Pelo que os homens têm feito com a imagem e semelhança de Deus. Nós vivemos num tempo em que muitos negam a existência de Deus. Que muitos se rebelam contra a existência de Deus. Que muitos não aceitam os limites que Deus estabeleceu. Ou seja, há uma aberta rebelião contra Deus, que é fruto de um legado de orfandade. De homens e mulheres que tiveram problemas na sua família de origem. De homens que não assumiram o sacerdócio e não foram pais como Deus ensinou que deveria ser. Isso tem gerado problemas sérios, porque quando uma criança não é educada da forma bíblica, da forma correta, ela pode ter problemas com a sua identidade, e é o que nós estamos vendo, uma epidemia de pessoas com problemas de identidade. E quando você não sabe quem você é, você pode ser qualquer coisa. E chega a esse cúmulo, você pode ser qualquer coisa, se você não sabe quem você é. E daqui a pouco eu me descobri isso, eu me descobri aquilo. Como assim? Esse movimento que está sendo capitaneado por muitos órgãos internacionais, inclusive pela ONU, pressionando governos, colocando o homem como centro e medida das coisas, sim, porque se o homem diz, eu posso ser isso ou posso ser aquilo, ele é seu próprio Deus. Ele rejeita Deus, se rebela contra Deus. Não, isso aqui não serve, eu vou ser o que eu acho, o que eu quero. Quando chega a esse ponto, nós vemos esse problema sério, esse legado de orfandade. Muitas pessoas sem pais. Muitas pessoas que não tiveram o amor do pai, a orientação do pai. Ou pais que exerceram autoridade abusiva, que não cumpriram o papel como deveriam. Por isso nós chegamos a um tempo de tanta perversidade. Porque pais perversos vão gerar filhos perversos. E a cada geração isto vai piorar. E nós estamos nesse tempo, depois de muitas gerações que vieram piorando, nós chegamos nos dias de hoje e para o nosso assombro estamos vendo o que está acontecendo. Onde está? Onde estão os homens de Deus? Os homens de resolução, os homens fiéis, os homens de integridade.
Onde estão os homens que vão sanar a sua linhagem? Onde estão estes homens que vão se levantar? Não, eu creio em Deus, eu creio na palavra e a minha cosmovisão é bíblica. Onde estão esses homens? Que nesses dias não vão recuar, não vão se acovardar diante das ameaças e pressões. Porque é o que está acontecendo. Hoje, se você manifesta algum tipo de opinião, é processo, é perseguição judicial, perseguição política. Nós estamos nesses dias. E é para esses dias que Deus nos chamou. Para crermos nele e nos posicionarmos como homens segundo o coração de Deus. Você sabia que foi feita a imagem e semelhança de Deus? E por que muitos, sabendo disso, aceitam os padrões do mundo? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você vai tomar uma decisão importante na sua vida, quais são os parâmetros que você usa para te ajudar a decidir? São suas emoções? É o seu raciocínio? É o senso comum que as pessoas pensam? Ou é a palavra de Deus? É muito sério isso. Porque hoje em dia eu tenho visto dentro da igreja, pessoas tomando decisões de acordo com o senso comum, que o mundo acha, tomando decisões segundo os seus sentimentos, tomando decisões segundo os padrões do mundo, esquecendo que como filho de Deus, o padrão é a palavra. Então você tem que se voltar para a palavra e buscar a resposta lá, na palavra. Mas nós temos visto muito isso. Não dá certo. Nós não nos entendemos. Opa, então o padrão é sentimentos. A resposta é ir pelos sentimentos. Minhas amigas falaram que é melhor largar esse homem aí, porque isso aí não vale nada. Então é o conselho das amigas que é o padrão para tomar uma decisão. Eu estou falando em termos de relacionamento. Mas tem outras situações, dentro das relações humanas, em que eu não tenho visto, nem dentro da casa do Pai, as pessoas falarem, não, a palavra de Deus diz assim, e eu decido seguir o que está na palavra. Nós temos que resgatar isso, meu irmão. Afinal de contas, nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de quem? Todo mundo tem certeza não, pastor. Nós somos filhos de quem? Ele é o nosso Pai, e como nosso Pai, Ele mostra qual o nosso destino e qual a nossa direção. Tem que ser o que Ele fala, o que Ele nos ensina, e acabou. Se você for de fato cristão. Não, mas se eu fizer isso, vão me perseguir. Bom, isso aí é outra coisa. No passado, os mártires morreram porque creram e defenderam a sua fé, e foram perseguidos por causa disso. E hoje eles estão na glória, porque não recuaram, foram fiéis até o fim, não consideraram as suas vidas mais importantes do que temer a Deus e confiar em Deus, e tem o seu galardão por isso. Agora, para você pensar em imagem e semelhança de Deus, você tem que conhecer um pouco como é que é Deus. Tá bom, então, eu sou imagem e semelhança de Deus, como é que é Deus? Deus, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, a despeito se as pessoas acreditam ou não, Ele é eterno, Ele é imutável. Antes de existir espaço, tempo e matéria, Ele já existia. Ele está presente no passado, no presente e no futuro, para escândalo de muitos. Ele está fora do tempo. Deus não tem uma linha do tempo. O tempo está a serviço dele. O mais inteligente na terra não tem isso aqui, da inteligência e sabedoria de Deus, porque Ele criou todas as coisas. Ele fez esse projeto lindo e maravilhoso. Os céus revelam a glória de Deus. Essa é a revelação geral da existência de Deus. O projeto inteligente, a terra organizada, os organismos, os biomas, os micro-organismos,
O macrocosmo, o microcosmo, tudo foi pensado por um projetista excelente que fez essas coisas. O homem chegou até aqui descobrindo aquilo que já existia, descobrindo e estudando os padrões, os funcionamentos, testando coisas. Mais recentemente, a ciência encontrou vacinas para a pandemia e foi minimizando. Mas ele foi fazendo testes e baseado em conhecimentos anteriores. Mas essas coisas já existiam. O homem pesquisou e descobriu porque Deus lhe deu inteligência, capacidade e criatividade. Os céus manifestam a glória de Deus. E a revelação específica você encontra na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela fala a respeito de quem é Deus, como Ele pensa, qual o caráter de Deus. Então nós temos a revelação geral e a revelação específica, e dentro das características de Deus, sendo criador e dominador de tudo o que existe, Ele é absoluto. Para os homens não existe absoluto, existe o relativo. Talvez sim, talvez não. Até as teorias humanas, as científicas, elas vão se ajustando, uma vai crescendo sobre a outra, aquela teoria é válida até um certo ponto, daqui a pouco fazem uma nova descoberta e acima daquela acrescentam algo mais e aquilo vai se desenvolvendo e mudando. Deus é absoluto, Ele é. É por isso que o nome dele é o grande Eu Sou. Certa vez eu quis estudar este nome, e para o português eles traduzem eu sou, o grande eu sou, o eu sou quem sou, porque dá a ideia de alguém que vive no eterno presente, não existe passado nem futuro, ele é e acabou. Mas se você vai no hebraico, na língua original, lá está escrito assim, eu serei, eu serei. Aquele que é, será. Eternamente, fala da eternidade de Deus, que coisa maravilhosa. E ele tem alguns atributos que são características dele. Algumas são incomunicáveis, ou seja, são só dele e ninguém mais. Outras são comunicáveis, ele comunica ao homem, e quando eu falo homem, a raça humana, homem e mulher, ele comunica através da sua imagem e semelhança colocado sobre a raça humana. Pois bem, que atributos incomunicáveis são esses? 3, basicamente: onipotência, onisciência e onipresença. Existem vários textos, eu não vou me ater a isso, mas sim a afirmação teológica. Deus é onipotente, ou seja, tem todo o poder e não há absolutamente nada que Ele não possa fazer, sendo ilimitado unicamente, ou sendo limitado unicamente pela sua própria vontade. Então Ele pode fazer o que Ele quiser, a não ser que Ele mesmo não se autorize. Por exemplo, vou falar para você um limite que Deus impôs a Ele mesmo, o livre-arbítrio. Quando ele falou que o homem poderia tomar as suas decisões, ele impôs a ele mesmo um limite. O Deus ilimitado, porque é extremamente moral e amoroso, disse, eu vou dar a você a liberdade de escolher o que você quer. O Deus que tudo pode, se você diz não para Ele, Ele vai aceitar o seu não. Porque Ele é perfeito moralmente. Ele não quis criar um bando de robôs, né? Tudo programadinho para fazer tudo. Não, o desejo dele é que você o busque, anseie por Ele, o respeite e o sirva voluntariamente. Ele é onisciente. Pastor, o que é isso? Bom, é mais ou menos assim. Sabe o que você está pensando agora? Ele está ouvindo os seus pensamentos. Se você está contente ou não, se você está... O que esse pastor pensa que é? Eu não sou nada. Jesus é tudo. Ele está ouvindo. Tudo o que se passa na sua mente. Inclusive o que você vai pensar daqui 5 segundos, Ele já sabe. Esse é o nosso Deus. Sabe tudo. Passado, presente e futuro estão diante dEle.
Sabe, Ele sabe todas as possíveis decisões que você pode tomar e as consequências de cada uma delas. Uau, isso é complexo. Não existe equação que consiga descrever uma capacidade dessa. Eu vou repetir. Sobre um tema, você pode ter 10 caminhos a seguir. Ele sabe quais são esses 10 e sabe a consequência, o resultado de cada uma dessas escolhas. Aí eu pergunto para você, será que é interessante ouvir o conselho dele? Se ele já sabe as consequências das suas decisões antes de você tomá-las? Será que é interessante consultá-lo? Pare para pensar. E ele também é onipresente. Ele está em todo lugar, em todo tempo. Ele estava lá, no útero da sua mãe, quando você estava sendo tecido, seus tecidos, os seus ossos estavam sendo entretecidos, ele estava lá e viu. E quando ele viu, ele te amou e escreveu um sonho num livro a teu respeito. Nossa, essa pessoa vai ser tremenda e ela pode ser isso. Ele sonhou. Você imagine que sonho é esse para alguém que criou o universo com suas milhões de galáxias e sóis e estrelas. Que sonho será esse? Ele estava lá, ele estava na criação do Sol, dos planetas. Ele está aqui neste lugar. Ele está dentro de você através do Espírito Santo. Ele conhece as intenções das pessoas. Ninguém engana Deus. É por isso que não tem ninguém que possa julgar tão retamente quanto Ele, porque Ele conhece a sua história, conhece as suas dificuldades. Ele sabe por que você é como é e por que você toma as decisões como você toma. Pode ser que até você se arrependa. Puxa vida, mas por que eu estou agindo assim? Mas Deus pode te ajudar nisso também. Antes que a palavra venha à tua boca, Ele já conhece. Uau! Deus é extraordinário. Quando eu estudei ciências, eu fiquei mais apaixonado ainda por Deus. Porque estudar as ciências me fez admirar mais ainda as maravilhas de Deus. Você veja que interessante, né? Eu sou um homem de fé. Fui fazer ciências e fiquei mais admirado ainda. Outro que não acredita, quando vai para a ciência, ele acredita menos ainda. Tudo tem a ver com o coração, com o que você crê. É fato. Mesmo a pessoa mais preparada do mundo sabe que tem coisas que ou Deus faz ou não tem o que fazer. Por exemplo, doutora, você consegue impedir a morte de qualquer pessoa? E fica triste quando não consegue, né? Mas Deus sabe. Você já teve alguma situação em que você viu que a coisa estava feia e daí você clamou a Deus, Deus, tem misericórdia de mim? Você é sábia? Porque tem muitos médicos que se sentem deuses, com poder sobre a vida e a morte. Mas isso é um engano. Porque mesmo a habilidade que ele tem seus limites, dentro do conhecimento, da capacidade que ele tem. E tem muitas situações que a ciência ainda não consegue explicar. Daqui 10 anos pode ser que sim, daqui 20 anos pode ser, a ciência vai aumentando. Mas tem coisas que Deus não revela. Tem coisas que Deus esconde do homem. As coisas escondidas pertencem a Deus. Esse é o nosso Deus. Agora, por sua bondade existem os tributos ou atributos comunicáveis, aquilo que Ele pode nos influenciar, Ele pode nos dar. Por exemplo, a santidade. O ser alguém íntegro, puro, de caráter, isso Ele pode nos dar. Ele pode nos influenciar. Na verdade, Ele nos criou assim. Ele é um Deus de amor. Você vê, porque Ele enviou o seu Filho, Jesus, maior expressão de amor, e entregou o Filho dele para morrer no nosso lugar.
E Ele nos ama e nada pode nos separar do amor dEle. Esse amor dEle foi depositado nos nossos corações. Romanos 5:8 fala, quando vocês creram em Jesus, foi derramado em vocês o amor. O amor. Então todos nós temos a capacidade de amar, dada por Deus, e ela pode ser desenvolvida. A graça, esse favor imerecido e incondicional de Deus, nós somos seres agraciados, abençoados, porque o tempo todo Deus nos dá coisas que nós não merecemos, nos dá presentes que nós não merecemos. Você já se sentiu assim? Nossa, o que Deus tem me dado eu nunca mereci, como Ele é bom. Eu me sinto assim o tempo todo, porque Ele é muito bom. E Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E nós temos essa graça e podemos viver essa graça. A misericórdia, Deus exerce misericórdia de geração em geração. A palavra de Deus até fala que, como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é a causa de nós não sermos destruídos. Imagine você que teme a Deus e conhece a palavra, daí você vê esse mundo, vê o que está acontecendo, põe a mão na cabeça, nossa, Deus já poderia ter destruído tudo há muito tempo. É que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Se não se renovasse, ele já poderia ter começado outro povo lá em Moisés, né? Lembra? Quando ele chegou e Moisés, sai de lado que eu vou destruir esse povo. Daí eu vou começar outro povo a partir de você. Daí, não, peraí, Senhor, o que vão dizer? Moisés, que foi uma tipologia de Jesus ali, foi intercedendo por aquele povo. Daí Deus teve um pouco mais de paciência e seguiu. Justiça. Cremos que a justiça de Deus se revela através do Evangelho, as boas novas. A mensagem de salvação anunciada ao longo de todas as Escrituras se cumpriu na vida, na morte, na ressurreição de Jesus. Além do que, a palavra de Deus mostra esse padrão de justiça que cada um de nós deve buscar viver. Nós não somos daqueles que se justificam pela obediência à palavra, porque nós vivemos pela graça, pela bondade de Deus. Mas por amor a Deus, nós procuramos cada vez nos alinharmos mais com o padrão de justiça. Porque Jesus se fez justiça, e quando nós nos aliançamos com Jesus, nós nos tornamos justiça de Deus, manifestação da justiça de Deus na terra, através da nossa vida, da nossa fé e do nosso estilo de vida, que muitas vezes deixam as pessoas, nossa, mas você não vai reagir? Você não vai fazer alguma coisa? Você não vai retalhar? Não vai se vingar? Você não vai fazer isso? Todo mundo faz, por que você não faz? Não, porque eu vivo a justiça de Deus. E a justiça de Deus é diferente, não é dos homens. Essas características, esses atributos, santidade, amor, misericórdia, justiça, todos eles, Deus tem comunicado a cada um de nós. Mas vamos tentar entender o que é essa imagem e semelhança de Deus, o que isso significa. Veja, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, significa que o homem é parecido com Deus, ao passo que, diferente de qualquer outra criatura, ele é portador da imagem de Deus. Aí a diferença. Nós somos feitos, você tem o conceito estrutural e tem o conceito moral. O conceito estrutural é, Deus é espírito. O homem é espírito, possui uma alma e habita num corpo. E esse todo ser do homem representa Deus na terra. Sim, nós fomos enviados como representantes de Deus na terra. E como representante de Deus na terra, Ele colocou em nós a imagem da moralidade dEle, dos aspectos morais de Deus. Veja, apesar de tudo isso, nós temos visto um quadro bem terrível com relação à moralidade. Hoje sobre a terra há muita imoralidade e há muito amoralidade. Imoralidade é quando você vai contra aquilo que é moral. E Deus, e a palavra de Deus é o nosso padrão de moral. A moralidade é quando você não acredita em moral, então você faz o que quer. Não tem moral, não existe moral, não existe Deus, então eu faço o que eu quero. Essas duas correntes estão sobre a terra com muita força. E é claro que o homem sem Deus, ou o homem que nega Deus, caminha na imoralidade e na amoralidade. Mas o homem que teme a Deus, ele procura caminhar na
moralidade segundo o coração de Deus. Pois bem, veja só, como imagem e semelhança de Deus, o homem é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral, com quem o próprio Deus compartilha seus atributos comunicáveis. Ele possui vida proveniente de Deus e potencial para se relacionar com Ele. Assim, os seres humanos são capazes de expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica, racional, exercer domínio, possuir responsabilidades e criar coisas incríveis. Os homens têm criado coisas incríveis? Tem sim. E essa é uma das provas da imagem de Deus nos homens. Tem gente que acredita que quanto mais o homem inventa coisas, menos ele depende de Deus. Não, isso aí é um engano. Quanto mais ele inventa e cria coisas, mais ele mostra como ele tem a imagem de Deus dentro dele. Essa força criativa de inventar, de criar coisas, isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Agora, se as pessoas querem usar isso para deixar Deus de lado, isso é outra história. O texto de Gênesis, capítulo 1, você pode voltar lá agora, ele está no segundo slide, por favor. Está aqui. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A palavra demut, no hebraico, é igual a semelhança. E a palavra tselem, no hebraico, é igual a imagem, né? Elas estão aí dentro desse texto. Elas falam desse contexto da criação e elas se relacionam, são quase sinônimas, mas tem essa diferença, né? Tem essa diferença. Uma se referindo à semelhança estrutural e outra à semelhança que indica a imagem moral do homem com o qual foi sobrenaturalmente adotado. Agora, eu pergunto para você, depois que o homem pecou, foi expulso do jardim do Éden, ele perdeu a imagem e semelhança de Deus? Essa é uma discussão teológica, né? Muitos teólogos discutem a respeito disso. Porque quando nós vemos a atitude de alguns homens, a gente fica, mas como pode existir imagem e semelhança de Deus num homem agindo dessa forma? Nessa pessoa pode existir? A própria palavra do Senhor responde essa questão. Responde no Velho Testamento e responde no Novo Testamento. Logo adiante do capítulo que fala sobre a queda, você vai ver no capítulo 5 de Gênesis, no capítulo 9, ele declara que o homem continua sendo designado com a imagem e semelhança de Deus. Tanto que, por exemplo, em Gênesis 9:6, ele diz que aquele que atenta contra a vida de um homem é um pecado grave, pois Deus o fez à sua imagem. Em outras palavras, o homicídio não apenas tira a vida de alguém, mas é um atentado contra a imagem do próprio Deus. Ai, nossa, isso é forte. Isso pega eu e você. Porque nós não podemos odiar ninguém, nem matar ninguém, porque a imagem de Deus está ali. Por isso que todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus, porque Ele é o padrão de moralidade. E porque se você peca contra o teu irmão, você está atacando a imagem de Deus naquela pessoa. Meus amados, quando eu estava refletindo sobre isso, o temor no meu coração aumentou muito. Porque até quando julgamos as pessoas, estamos julgando alguém que tem a imagem e semelhança de Deus. Eita! Mas então, como eu lido com isso? Ainda sobre essa questão, no Salmo capítulo 8, de forma implícita você vê ali.
que a imagem e a semelhança de Deus permanece no homem. No Novo Testamento, um dos textos mais explícitos, mais claro, é o texto de Tiago 3,9, no qual ele fala sobre o erro de amaldiçoar alguém. Ele fala da boca que com a mesma boca abençoa, com a mesma boca amaldiçoa. Como pode sair bênção e maldição da mesma fonte? E aí ele comenta que como nós podemos amaldiçoar alguém que foi criado à semelhança de Deus? Uau! Quer dizer que se você... É por isso que está escrito na palavra, abençoai e não amaldiçoeis. Porque quando você amaldiçoa alguém, ou seja, quando você fala mal de alguém, você está falando mal de alguém que é imagem e semelhança de Deus. Você está afrontando o próprio Deus, meus amados. Os textos seguem, mas o fato é que, doutrinariamente, a queda, o pecado, não tirou do homem a imagem e a semelhança de Deus. Mas pastor, como é que a gente está vivendo num tempo como esse? Já vamos falar sobre isso. Já vamos procurar biblicamente responder. Mas veja que interessante que Sete foi gerado à imagem e semelhança. Você vê isso em Gênesis 5,3. Sete era filho de quem? Adão. Adão. Filho de Adão. Você começa estudando essa questão de genealogia, a entender que Deus gerou Adão e Eva e imprimiu deles a imagem e a semelhança. E Adão gerou filhos e filhas e imprimiu neles a imagem e semelhança de Deus. No entanto, como Adão pecou, ele não transmitiu para os seus filhos somente a imagem e semelhança de Deus. Ele transmitiu também as consequências do pecado e da corrupção. É por isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Puxa, mas Adão pecou e eu sou culpado. Eu sou culpado, eu sou penalizado pelo que ele fez. Pois é. Quando ele é abençoado, você é abençoado. Quando ele é castigado, você também, porque estamos todos conectados. Quem está estudando agora psicogenealogia, está ficando com o olho cada vez mais aberto, né? Para a realidade que é esse negócio de conexão familiar. Como somos cúmplices, querendo ou não, estamos envolvidos, estamos conectados. Mas não fui eu, mas as consequências estão sobre a sua vida. E a Bíblia já falava sobre isso, porque Deus afirmou que ia visitar a maldade nos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas abençoaria até a milésima geração daqueles que o amam e obedecem. Está tudo escrito, só que muitas vezes a gente não dá atenção, ou a gente diz, isso não funciona mais, isso não é mais assim. Eu quero dizer para você, como teólogo, amado, amada, que aquilo que não se cumpriu em Cristo continua valendo, por isso que a Bíblia é viva. Pastor, o que se cumpriu em Cristo? Sabe aquele monte de ofertas? Aquele monte de oferta pela culpa, oferta pelo pecado, isso aí tudo se cumpriu em Cristo. Se cumpriu. Ele foi o sacrifício perfeito de uma vez por todas. Mas não matarás, deixou de vigorar? Não adulterarás, deixou de vigorar? Não terás outros deuses diante de mim, deixou de vigorar? Não, continua valendo, continua vivo. E aquele que desrespeita, recebe a punição que é devida. Porque entendem, a punição pelo descumprimento da lei é uma forma de Deus trazer você de volta para o caminho, meu amado, minha amada. Até a punição de Deus é manifestação de amor, porque se Ele deixasse você à sua sorte, você ia para o inferno e se vire. Mas Ele pune você para, presta atenção no que está fazendo, se arrependa, volta para cá, volta para a casa do Pai, sempre é amor. Até a disciplina de Deus. Ora, o pai que ama a seu tempo não disciplina seu filho? Você acha que porque não está mais na casa do seu pai, da sua mãe, você não vai ser mais disciplinado? Vai, pelas circunstâncias da vida, pelas situações familiares,
pelas circunstâncias no seu trabalho, Deus usa muitas formas para chamar a tua atenção, para te despertar. Volta para casa, meu filho. Viva conforme eu te fiz, a minha imagem, a minha semelhança. Pois bem, a verdade é que a queda desfigurou a imagem e semelhança de Deus no homem. Deus criou o homem de forma perfeita, irrepreensível, com um caráter puro e sem contaminação. Porém, o pecado distorceu e maculou essa imagem, deformando o seu caráter. Antes da queda, o homem era verdadeiramente livre e não estava contaminado pelo pecado. Quando ele foi contaminado pelo pecado, ele passou a ser escravo do pecado. Porque quem é escravo do pecado, vive para cometer o pecado, satisfazer os seus desejos. Então, eu costumo explicar para as pessoas o que você vai fazer. Ou aonde você vai, glorifica a Deus? Ou glorifica a você mesmo e satisfaz a você mesmo? Não, mas eu tenho direito. Você não é filho de Deus? O filho de Deus, tudo que faz é para agradar o Pai. Então, ele faz aquilo que agrada o Pai. E ele vai aonde ele agrada o Pai. Meus amados, eu nem saio para descansar sem autorização de Deus. Por quê? Ele sabe se eu devo sair. Ele sabe se eu posso sair naquele momento. Ele sabe do que ele está me livrando se ele fala, não vá hoje não. Às vezes até quando fura o teu pneu, né, pastor? Ele sabe o que tinha pela frente, então glória a Deus, furou o pneu. Ficamos aqui, atrasou um pouco, daqui a pouco você anda e você vê que se você tivesse seguido o que tinha acontecido com você. Ele sabe o que é melhor. Porém o homem pecou e essa imagem foi manchada, maculada. Ele se tornou incapaz de qualquer justiça própria que o credencie à salvação. Nós somos incapazes em nós mesmos de produzir justiça. Temos essa imagem, mas ela foi fracionada, desfigurada. O interessante é que você deve conhecer pessoas que são boas, que fazem coisas boas, mesmo não servindo a Deus. Conhece pessoas assim? Conhece? Puxa, essa pessoa é tão boa, mas ela nem serve a Deus, mas ela é tão boa, ela busca ser íntegra. É por causa dessa imagem. Alguns seguem a sua consciência, outros rejeitam. Porque a imagem está lá impressa. E Deus deixou isso escrito. Então os homens são indesculpáveis, porque todos têm a noção do certo e errado. E se você então tem o Espírito Santo e está num lugar onde não deveria estar, o Espírito Santo te aponta, aqui não é o teu lugar, filhinho. Fazer isso que você está fazendo não é o que eu tenho para você, isso vai te destruir. Mas naquele que não tem uma aliança com Deus, essa voz está calada, está impedida. E a pessoa segue os desejos do seu coração. Mas mesmo assim nós vemos pessoas que têm essa inclinação para o bem e seguem essa inclinação. E Deus levará isso em conta. Meus amados, agora vem a boa notícia. Essa imagem está desfigurada, está maculada, mas Jesus Cristo veio para restaurar essa imagem. Agora sim. Uau! Ô pastor, vai ter final feliz essa história? Vai ter. Mas depende de você. Sim, porque Jesus já fez a parte dele. E Ele está restaurando essa imagem e semelhança no homem. Ele está fazendo isso. Ainda, a palavra de Deus nos revela, nos mostra que essa qualidade danificada pelo pecado é em Cristo restaurada. Romanos 8, 29, ele fala a respeito, Cristo é a perfeita imagem do próprio Deus. Ou seja, ao nascer de novo, a imagem de Deus no homem começa a ser reconstruída de modo verdadeiro, de modo que o verdadeiro seguidor de Jesus se torna como ele em justiça e retidão. Por isso que nós fomos justificados em Cristo. E quando nós vamos diante de Deus, em Cristo, nós somos justiça de Deus. E Jesus, através do Espírito Santo, está operando essa mudança, essa transformação. Por isso que aquele que pecava, busca não pecar mais. Aquele que mentia, não quero mais mentir.
né? Aquele que enganava, não quero mais enganar, porque eu sou filho de Deus. Ele está restaurando a imagem moral de Deus em você. Aquele que estava perdido em vícios, não, eu vou me libertar, Deus vai me dar força, eu vou vencer, e você vence. Você vence, pela fé você vence qualquer vício, qualquer dificuldade. E se for necessário, Deus intervém sobrenaturalmente. Nós somos testemunhas de muitos casos impossíveis aos olhos humanos, mas que Deus então veio e se manifestou. E falou com a pessoa, e ajudou ela. Mas mostrou para ela, você tem que passar pelo processo, porque os seus hábitos precisam mudar, a sua mente precisa mudar. Você precisa de uma mente bíblica, você precisa se encher da palavra. Meus queridos, ou você está cheio do mundo e dos conceitos humanos, ou você está cheio da palavra de Deus, e aí você vai viver a vida que Deus tem para você. Você só pode viver a vida que Deus tem para você se você for cheio da palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então uma pessoa cheia da palavra de Deus é uma pessoa cheia de fé. Ah, pastor, minha fé está um pouquinho fraca. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus e a fé vai crescer. Ah, pastor, eu estou titubeando, eu estou em dificuldade. Conversa com Deus, se alinha com Ele. Porque o que Ele diz, não tenha medo, seja forte e corajoso. Medite nessa lei de dia e de noite, cuide para fazer conforme ela está escrita. Então você será bem sucedido em todos os seus caminhos. As respostas que nós precisamos, os anseios que nós temos, só podem ser preenchidos por esse Deus. Não tem nada nessa vida, nada que possa saciar a sua alma como Deus e a sua palavra. Não tem. Você pode ser feliz no seu trabalho, mas em algum momento o vazio virá. Em algum momento você vai perceber, está faltando alguma coisa. Nossa, eu tenho tudo, mas parece que eu não tenho nada. Porque só Deus pode preencher esse lugar. E só a palavra dele pode te alimentar e saciar a sua alma. E Jesus está trabalhando dia após dia, através do Espírito Santo, através dos seus anjos, para que você tenha a imagem, a semelhança de Deus restaurada. Então, a partir de Jesus, nós podemos até usar um termo diferente. Antes nós tínhamos a imagem e semelhança de Deus, ela foi desfigurada. Mas através da obra de Jesus Cristo agora, nós passamos a ter a imagem redimida de Deus. Porque nós somos redimidos e Jesus está operando este milagre na nossa vida. Por isso que você está se tornando um cidadão cada vez melhor. Uma pessoa cada vez melhor, que faz cada vez mais o bem, que ama seu próximo, que respeita as pessoas, que o que você pode estar às suas mãos, você vai e faz, porque tudo que você faz para Deus, como que temendo a Deus, e você se torna um cidadão obediente, que cumpre os seus compromissos, que não fica se rebelando, mas que é obediente às autoridades. Tudo isso é por causa de Deus, porque a natureza humana, ela é rebelde, mas quando nós entramos em Deus, a obediência começa a guiar nossos passos, e nós passamos a entender a obediência a Deus e a sua palavra. Este é o caminho da bênção. Meus amados, esse processo, ele é contínuo, e aqui nessa vida vai continuar, e talvez eternidade afora, mas um dia nós o veremos face a face, e veremos quem de fato nós somos. Não estaremos mais presos a essa casca. Sim, esse corpo mortal que vai definhando e vai cessando a vida. E todos nós vamos passar por isso. Um dia nós veremos quem nós somos. A palavra de Deus fala que nós somos seres de luz. Nós somos seres de luz. Nós somos seres de luz. E onde a luz está presente, as trevas são dissipadas. Onde você estiver, é chegado o reino dos céus, onde há justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde você chegar, você vai incomodar as pessoas que não amam a Deus, as pessoas que querem roubar, cometer injustiça, você vai incomodar. E você não vai se calar diante da injustiça e das coisas erradas, por isso as pessoas vão ficar incomodadas com você.
como foi com Cristo, onde ele chegava, ele incomodava. Ou você é um crente 007? Como assim, pastor? Você está num lugar, mas ninguém sabe que você é cristão. Porque ninguém sabe sobre a sua fé. Ninguém sabe sobre o teu testemunho. Esse é o agente secreto. O 007. Nossa, é gente boa. Aí um dia ele pega e te encontra orando. Você é crente? Eu não sabia. Tem muita gente com vergonha da sua fé. Mas é tempo em que essa imagem e semelhança de Deus seja completamente restaurada. E você não tenha mais vergonha. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E ainda que o pecado tenha desfigurado, Jesus está trabalhando para restaurar em nós essa perfeição moral. Ele está trabalhando para restaurar a imagem e semelhança. Alguns podem perguntar, mas pastor, eu creio em Deus. Como é que eu posso entrar nesse processo em que essa imagem está sendo restaurada? Eu de vez em quando dou umas mentiras, de vez em quando eu não devolvo o troco a mais que me dão, de vez em quando eu vou fazer um negócio e tiro vantagem. Eu ainda estou meio longe dessa perfeição moral. Eu ainda dou umas olhadas para os lados. De vez em quando entro na internet e passo lá num site que, se a minha esposa visse, se meus filhos vissem, que vergonha. Como é que eu faço? Se eu estou tão maculado e me sinto tantas vezes sujo. Você tem que crer em Jesus. Crer que Ele veio à terra, ensinou os homens o caminho de volta ao Pai. Crer que Ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Mas Ele morreu na cruz por causa dos meus e dos seus pecados. O justo se entregou pelos injustos. Ele se identificou conosco para poder nos dar esperança e vida. E você tem que fazer uma aliança com Ele. Receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E a palavra do Senhor lá em Efésios fala que quando vocês creram no Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. Então, ao crer em Jesus e fazer uma aliança com Ele, naquele momento você recebe um presente, a presença do Espírito Santo. E esse selo vem, e o primeiro impacto é ressuscitar, regenerar o teu espírito que estava morto em delitos e pecados. E o Espírito de Deus vai habitar no teu espírito, restaurando a imagem e semelhança de Deus e fazendo isso irradiar para a tua alma, se manifestando no seu corpo através de mudanças de atitudes, de arrependimentos, de mudanças de vida. Não importa o que você fez antes de vir para cá, o que você fez há 10 anos. Não importa no sentido de que Deus te recebe como você está. E essas coisas Ele vai tratar com você. Você não precisa ficar perfeito antes de vir para Jesus. Você tem que ir como você está. E é bom que você enxergue bem quem você é, para ir diante dele. Deus, eu estou assim, mas não quero mais ser assim. O Senhor me fez a tua imagem e semelhança, mas está meio sujo esse negócio aqui. Eu preciso que o Senhor me limpe, eu preciso mudar de vida, eu preciso entrar num processo de restauração da sua imagem. Eu preciso, Jesus. Jesus veio para isso, meu amado. Veio para os doentes, veio por mim e por você. Então, não importa a que nível a pessoa tenha baixado, Jesus estende a mão. E se ela estiver no fundo do poço,
Ele pega ela do fundo do poço. Vem cá, meu filho amado. E Ele nos lava, tira as vestes de injustiça que são os pecados, coloca uma veste de justiça, porque Ele se fez justiça e nós, ao nos aliançarmos com Ele, nos alinhamos com a justiça dEle. E aí Ele começa a nos lavar pela água da palavra. E a cada dia vai nos lavando e nos limpando, nos lavando e nos limpando. Feche seus olhos um pouquinho, nós já estamos chegando ao final. Você, nessa noite, viu um pouco a respeito do caráter de Deus. Você viu a respeito de que Ele nos fez a sua imagem e semelhança e pôde entender um pouco o que significa isso. Como assim imagem e semelhança? Aí você pôde entender que o pecado desfigurou essa imagem, maculou, fragmentou. E por isso a humanidade caminha na direção que caminha. Mas a boa notícia é que Jesus veio para restaurar essa imagem. Ele veio para nos dar vida e vida plena. Ele veio para nos perdoar, para mudar a nossa história. O que você vai fazer diante disso? Nessa noite eu quero dar a oportunidade a você que tem andado longe dos caminhos de Deus e que, portanto, está longe desse processo de restauração da imagem e semelhança de Deus. Eu quero convidar você a fazer uma aliança com Jesus. Jesus é a luz do mundo. E Ele diz, venham a mim, venha do jeito que você está. Eu vou fazer uma obra na sua vida. E nessa noite Ele está convidando você, meu irmão, minha irmã, que nos visita, que está aqui há algum tempo, mas que ainda não se posicionou. Ele convida você. Jesus quer restaurar a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus em você. Ele quer que você entre nesse propósito, entre por esse caminho e experimente o que é viver por Deus e para Deus. Experimente não só o poder dele, mas a glória da presença do Senhor. Se essa palavra tocou o teu coração, eu quero convidar você a vir aqui à frente, sem vergonha de nada, porque afinal de contas é a sua vida, é a sua salvação, é o seu destino eterno. É aquilo que Deus traz para você como oportunidade nessa noite. E o meu convite é que você se posicione hoje, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos. O momento é agora, a hora é agora. Venha. Jesus está te chamando. Venha, filho amado. A igreja é um lugar de oportunidade, é um lugar de salvação, é um lugar de curas, de milagres. Sim. E você veio ao lugar certo para ouvir essa palavra. Aliás, essa palavra é para você hoje. Porque Deus está te chamando. Vem, filho. Vem, filha. Vem para casa. Vem para meus braços. Vem me servir. Vem me amar. Eu quero dar mais uma oportunidade. Daí nós vamos encerrar. Eu sinto no meu coração que existem pessoas aqui que precisam se posicionar nesta noite. E elas sabem porque seu coração está sendo apertado neste momento. Elas sabem que precisa se posicionar. Elas sabem que precisa de ir em direção a Deus. Ela percebe que todas as coisas se moveram para que ela estivesse aqui hoje para ouvir essa palavra. Então não resista ao chamado, Senhor. Venha. Venha, se entregue para o Senhor Jesus. Ele está aqui de braços abertos para te receber. Vem, filho amado, vem, filho. Deixa eu restaurar a minha imagem, a minha semelhança em você.
Vem, filho, vem, filha, não resista mais. Eu te amo. Eu sonhei com você antes de você nascer. E antes de você nascer eu te dei um nome. Eu te amo, eu te quero, eu morri por você na cruz. Renda-se a Jesus. Espírito Santo de Deus, vai movendo o Espírito Santo, vai tocando os corações. Que neste momento toda resistência no coração caia por terra em nome de Jesus Cristo. Toda oposição espiritual contra o receber o Evangelho seja dissipada e destruída neste ambiente em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, todos aqueles que Deus chamou para a salvação nessa noite, se levantem e venham se posicionar, se render a Jesus. Quero convidar todos os presentes a ficarem de pé. Vamos orar. Vamos fazer essa oração juntos. Chamamos oração de entrega. Oração de entrega. É uma oração na qual nós nos rendemos a Jesus. E eu peço que todos repitam comigo esta palavra. Se concordarem, obviamente. Fale assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu ouvi que quando o Senhor me criou, o Senhor me fez a tua imagem e a tua semelhança. Por isso, eu me arrependo, porque vivi muitos anos longe do teu projeto. Vivi do jeito que eu queria, fazendo tudo do jeito que eu queria. Eu me arrependo de não ter te buscado antes, de não ter crido antes. Mas nesta noite, Jesus Cristo de Nazaré, eu te convido, entra no meu coração e vem ser o meu Senhor e o meu Salvador. Batiza-me com o teu Espírito Santo. Muda a minha forma de pensar. Transforma-me num discípulo teu, Jesus. Eu me rendo ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor. Em teu nome, Jesus. Eu estarei orando agora por você. Deus amado, Deus santo. Vai com a tua mão à frente, tocando nessas vidas e abençoando elas. Senhor, que neste momento os grilhões estejam caindo, as correntes estejam sendo destruídas, a catividade esteja sendo retirada, as prisões sejam abertas e todos estes saiam para fora, pois Jesus Cristo te chama: venha para fora, filho amado meu. Senhor, neste momento, começa esse processo de restauração da tua imagem e semelhança. Escreve o nome deles no teu livro, Senhor. Em teu nome, que eles sejam sarados, curados, libertos, e que através deles, ó Deus, toda a sua família conheça Jesus. E toda a sua linhagem seja purificada, santificada, e uma multidão de pecados seja coberto para a honra e glória do teu nome. Nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, porque na tua casa houve salvação nessa noite. E celebramos o teu nome com a salva de palmas, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia! Glórias ao teu nome.
pois o Teu Espírito se moveu hoje aqui, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Te adoramos, te adoramos, te bendizemos. Aleluia, aleluia. Eu peço a vocês que acompanhem ali o pastor Márcio. Por favor, levem ali, conversar rapidinho com as pessoas. E você que está aí, levante as suas mãos ao céu. Eu quero te abençoar antes de você sair para a sua semana. Quero que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, seja da glória de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Que o Senhor supra os teus celeiros com os recursos que você precisa. Que Deus enche o teu coração de paz, a tua casa de paz, a tua casa seja um lar de paz, em nome de Jesus Cristo. Que você mergulhe, tenha fome e sede da palavra de Deus, para ir conhecê-lo e torná-lo conhecido. Amém? Deus amado, Deus santo, obrigado, Pai. O Senhor é bom. Obrigado, Deus. Meu coração se alegra na Tua presença. Eu te amo, Pai. Eu te bendigo. Quem é o homem para que te lembres dele? Somos como a Eva que hoje está aqui, amanhã secou e foi embora. No entanto, o Senhor nos conhece pelo nome. E a Tua palavra diz que o Senhor tem um nome para cada um de nós que um dia será revelado. Aleluia, Senhor. Muito obrigado. Celebramos o Teu santo nome, Pai. Ajuda-nos a cada dia edificarmos um lugar em que o Senhor queira habitar. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Seu Espírito Santo esteja sobre todo o Seu povo, hoje e para sempre. Amém e amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe você que nos acompanha nas redes sociais, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Uma excelente semana para todos, em nome de Jesus Cristo.